Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho das Boas Novas de Deus. E aí, partindo do princípio que você viu a primeira parte do vídeo, a introdução, né, a visão do templo e o milênio, né, e viu lá as correntes escatológicas, né, e aí após as bênçãos futuras, a restauração espiritual de Israel, né, e a reconstrução do novo templo, né, que se dará na dispensação do milênio, né, e agora o retorno da glória de Deus, né? E aí vem o que vem depois dessa restauração. O texto de Ezequiel, que nós estamos observando, o capítulo, nesse caso em específico, o capítulo 43 e o versículo 1 ao 9, esse texto em questão, vai seguir o mesmo padrão das outras revelações que já haviam acontecido no próprio livro de Ezequiel, né? Como a do capítulo 1 e do capítulo 8, né? No capítulo 1, a visão da glória de Deus, né? E o capítulo 8, a visão das abominações do templo, né? E agora, a partir do capítulo 40 e o versículo 2, né? Essa nova visão, né? Que vai ver a questão da restauração, a restauração do templo e o retorno da glória de Deus, né? Que nós podemos dá o ponto de partida, o capítulo 40 e o versículo 2, que diz: em visão Deus me levou à terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. E aí no capítulo 43, né, nós vamos já começar a visão a partir da porta oriental do templo. Versículo 1 diz assim, né? Ezequiel é levado à porta oriental. Versículo 1 diz: então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. Vamos entender uma coisa aqui, com relação primeiro à questão da glória do Senhor, né? A glória de Deus havia deixado o templo, né? E havia saído exatamente pela porta oriental. Exatamente essa porta, né? E ela vai em direção, após a glória de Deus deixar o templo, ela vai seguir em direção ao Monte das Oliveiras, né? O capítulo 11, o versículo 23 vai nos trazer essa informação. A glória do Senhor subiu do meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a leste da cidade. Então, a glória subiu do meio da cidade e vai sentido ao monte, né? Ao monte que está a leste. Nós sabemos que a glória do Senhor, ela deixou o templo por causa dos pecados da nação de Israel, né? Inclusive o capítulo 7 de Ezequiel vai nos trazer alguns motivos, né? Que essa glória vai deixar, vai abandonar a nação. Aí se você quiser observar, você vai lá no vídeo anterior, né? Que vem o juízo. Tem um vídeo aí que eu fiz quando vem o juízo e os motivos porque esse juízo viria. E aí você vai ver os motivos, né? Mas por causa do pecado e também das abominações praticadas pelo povo, você vai ver em Ezequiel no capítulo 8, também tem um vídeo aí só sobre esse capítulo aqui, essa parte das abominações do templo. Você dá uma olhada para você se contextualizar, né? Então a glória de Deus em Ezequiel 10, 19 deixa o templo acompanhando os querubins, né? O versículo 19 diz: os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista, né? No caso, Ezequiel viu. Quando saíram acompanhados pelas rodas, pararam à entrada do portão leste do Senhor, e a glória de Deus, do Deus de Israel, estava no alto sobre ele, né? O portão, novamente, o portão leste, né? E a glória de Deus agora, você viu lá no versículo 1, então me levou à porta que olha para o caminho do oriente. Exatamente, a glória voltará pelo mesmo caminho da qual ela tinha deixado, né? E Deus já havia também revelado que o retorno da sua glória. Mas o versículo 2 ele nos traz 3 observações para nós fazermos 3 observações. Primeiro, a primeira observação é que a glória retornaria, né? E eis que do lado leste vinha a glória
do Deus de Israel. Então, novamente do lado do Oriente, né, do lado leste, né, a glória agora, nós vamos ver o versículo 2 fazendo referência a essa glória. Essa é a primeira observação, né? A glória vinha do mesmo jeito que a glória foi, pelo mesmo caminho, agora a glória voltou. A segunda observação é que o versículo 2 traz uma observação, e eis que do lado leste vinha a glória do Deus de Israel, a sua voz era como o som de muitas águas, né? E essa muitas águas aqui, ela tem algumas interpretações, né? Uma das interpretações é que essa glória, ela já esse som já tinha sido feito referência a ele, né? E faz referência ao batido das asas dos seres viventes, né? Isso em Ezequiel capítulo 1, na primeira visão, e o versículo 24. Quando eles andaram, ouviu o ruído das suas asas, que era como o som de muitas águas, que era como o som de muitas águas, como a voz do Onipotente, né? Um som de tumulto, como o tropel de um exército, né? Quando eles pararam e baixaram as suas asas. Então, essas asas, né? Ou esse som, né, é comparado à voz do Onipotente ou com o batido das asas dos seres viventes. Em Apocalipse vai fazer referência também a voz de muitas a voz que era como o som de muitas águas, fazendo referência à voz do próprio Jesus, né? A voz de Jesus é descrita, no caso, em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 15, né? Mas essa parte do versículo, né? A sua voz era como o som de muitas águas, vai fazer referência, vai indicar o grande poder de Deus, né? E aí, o resultado, né? Ainda no versículo 2, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, né? A glória trouxe luz à terra, né? A presença raiou, raiou-se a presença do Senhor, né? E a escuridão, ela se dissipa. A terceira observação é a questão, o homem da visão, né? Que é semelhante também ao mesmo homem da visão de Ezequiel no capítulo 1 e o versículo 26, né? Havia algo semelhante a um trono como uma safira, e sobre essa espécie de trono estava sentado uma figura semelhante a um ser humano, né? E em Ezequiel, no caso, capítulo 40 e versículo 4 vai fazer, e o homem vai dizer, e o homem me disse, né? Algumas interpretações trazem que esse homem prefigurava propriamente até a encarnação, prefigurava a encarnação de Jesus Cristo, né? No caso, isso João no capítulo, o evangelista João, no capítulo 1 e o versículo 14 diz, a glória de Deus, vai fazer referência à glória de Deus em Cristo, né? E o verbo se fez carne, né? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdades, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, né? Então, exatamente o versículo 2, quando diz, e a terra resplandeceu por causa da sua glória, né? Exatamente esse homem prefigurando a reencarnação de Jesus traria exatamente o que aconteceu lá, aconteceu na reencarnação de Cristo, né? Vimos a glória se apresentou, né? Como do unigênito do Pai, né? E essa glória em Cristo, ela é manifesta na plenitude dos tempos, né? Quando, em Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude do tempo, né? Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei, né? Então o homem prefigurando, né? E a manifestação que seria que o próprio Jesus traria, né? E quando ele se encarnou, né? Nós vemos exatamente a glória de Deus através de Jesus, né? Vimos a sua glória como do unigênito do Pai, né? E aí vem a questão, né? O versículo 3 vai nos conduzir a uma reminiscência, quer dizer,
a uma recordação do que já tinha acontecido no passado, né? E o texto vai dizer assim, o aspecto da visão era como o da visão que eu tive, né? Quer dizer, fazendo referência ao passado. Quando vim destruir a cidade e com as visões que tive junto ao rio Quebar. Então caí com o rosto em terra, né? Então, mais uma visão, né? Com as outras que teve e novamente com essa visão o profeta cai diante da glória de Deus, né? E aí o que esse versículo esse versículo traz? Quais são as recordações, as lembranças das visões anterior? Se nós formos para o capítulo 1, nós vamos ver a aparência da glória de Deus, né? Na visão onde Ezequiel, no capítulo 1, né? Ele relembra exatamente esse versículo 3, a aparência da glória de Deus que ele já tinha se deparado no capítulo 1 de Ezequiel, né? Na visão anterior, a visão da glória de Deus, e o versículo 26 ao versículo 28, né? Onde ele começa com a figura de um homem, né? Por cima do firmamento que está sobre a cabeça dos seres viventes, havia algo semelhante a um trono como uma safira, né? E sobre essa espécie de trono estava uma figura semelhante de um ser humano, né? E aí ele viu o esplendor da imagem, né? Vi que essa figura era como um metal brilhante, né? Era como um metal brilhante, com um fogo ao redor dela, desde a sua cintura e daí para cima, né? O fogo ao redor. E daí para cima, e desde a sua cintura e daí para baixo, vi essa figura que era como fogo. Era como fogo e havia um resplendor ao redor dela. E aí, né, exatamente do versículo 3, fazendo referência ao que ele já tinha visto, o profeta cai diante da glória de Deus. E como aspecto, o versículo 28 do capítulo 1. Com o aspecto do arco que apareceu nas nuvens em dia de chuva, e assim era o resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Ao que isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz que falava. Então, o versículo 3, você vai ver que ele vai recordar o passado. O versículo, ainda no versículo 3, o aspecto da visão era como a visão que eu tive, quer dizer, como eu tive antes, né? Quando vim destruir a cidade com a visão junto ao rio Quebar, né? Então, a outra visão que ele vai fazer referência, que ele vai lembrar, é exatamente quando ele é levado a Jerusalém, né? E ele vê ali as abominações praticadas no templo. Ezequiel 8:3, né? Ali ele contemplou a mesma imagem agora que ele vai contemplar no versículo 3. E olheis e eis uma figura de um homem, do que parecia ser a cintura, e daí para cima era fogo, e da cintura para cima como um resplendor de metal brilhante. Então ele faz essa reminiscência que o que estava acontecendo já havia exatamente acontecido antes, tanto no capítulo 1 como no capítulo 8, nas duas visões, né? E você vai ver que a visão, você vai ver que a glória de Deus, né, já havia se retirado do templo, né? Isso anterior, e agora 14 anos depois, né, da queda de Jerusalém, mais uma vez em outra visão, ele é levado novamente a Jerusalém. Você lembra que é um bloco de texto? Então, no capítulo 40, o versículo 1, 14 anos após a queda da cidade de Jerusalém, né, quando a glória vai sair, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá, né? Então, novamente, né, ele é levado novamente em outra visão, isso
em 28 de abril, né, 573 ou 572, que é decrescente, antes de Cristo, né? E aí nós temos que entender que agora essa profecia, ela não é uma profecia temporal, o que quer dizer? Uma profecia que se cumpriria ali naquele momento. Mas é uma profecia, não era uma profecia imediata, mas era uma profecia para o futuro, né? E aí vem a questão que nós devemos observar dentro dessa profecia, né? A restauração de Israel, mas o templo do milênio, né? Dentro desse contexto, né? Esse templo do milênio, né? E aí nós precisamos ver o contraste das visões do templo, né? Na visão anterior, você vai ver que o que ele vê? Nessa visão ele vai contemplar as abominações no capítulo 8, né? E a glória indo embora, né? A glória vai embora no bloco de texto do capítulo 8 até o capítulo 11 de Ezequiel, né? E agora nessa visão de Ezequiel, ele vai se deparar com a restauração do templo e o retorno da glória de Deus. Mas Ezequiel em si, não só é ele que havia feito referência exatamente ao novo templo, mas outros profetas também fizeram, né? Em especial Isaías, no capítulo 2, o versículo 2 ao 5, né? Onde ele vai ver a glória futura de Israel, né? E o templo seria restabelecido. Capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será restabelecido no alto dos montes e se elevará sobre as colinas, né? E para ele fluirão todas as nações, né? O versículo 3 diz que os povos virão ao templo, né? Versículo 3. Muitos povos virão e dirão: venha, subamos ao monte do Senhor e ao templo do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor, de Jerusalém, né? E aí, ainda nesse período, dentro do texto de Isaías, né? Será um tempo, de acordo com Isaías, com o texto de Isaías, esse tempo será um tempo de paz, né? E ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos. Esses transformarão as suas espadas em lâminas de arado e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra, né? Será um caminho, como também o versículo 5 vai nos trazer, né? Será um tempo de paz, né? As nações, os povos virão ao templo, o templo será restabelecido, o povo virá, os povos virão ao templo, né? Será um templo de paz e um templo de luz, que é o que vai nos trazer referência exatamente ao versículo 5 ainda de Isaías capítulo 2. Venha, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então será um caminho de luz, né? Joel, no caso o profeta Joel, um dos profetas menores, né? Diz que esse tempo, né? No milênio será um tempo de bonança, né? O versículo 2 diz assim: e acontecerá que naquele dia os montes destilarão vinho e as colinas manarão leite e todos os rios de Judá estarão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor e regará o vale de Setim. Então, um tempo de bonança, né? Os montes destilarão vinho, as colinas manarão leite, né? Todos de Judá serão cheios, todos os rios de Judá serão cheios de água. Uma fonte sairá da casa do Senhor, né? Só que Ezequiel vai além. Ezequiel apresenta essa compreensão, né, do milênio, né? E nesse caso, o templo, nós temos que ver, né, a riqueza de detalhes, né? Ezequiel vai descrever
de uma forma profunda, né? Porém, é um templo diferente dos templos anteriores, né? Por quê? Vamos entender, né? A questão dos primeiros templos anteriores. Qual foram os templos anteriores, né? E aí nós tivemos dois templos, né? O templo o tabernáculo, né? Que era um templo móvel, não era um templo fixo, mas era um templo móvel, né? E o templo de alvenaria de Salomão, que no caso do exílio vai ser destruído, restaurado o templo, né? Depois ampliado por Herodes, né? E nesse caso, os templos anteriores eles tinham utensílios, eles tinham peças, né? Você vai ver, por exemplo, a peça mais importante tanto do tabernáculo quanto do templo de Salomão era a Arca da Aliança, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 5 e o versículo do 6 ao 7 vai nos trazer, né? E também uma coisa que é preciso entender: havia sacrifício de animais nos templos, né? O versículo 6 de 2 Crônica, capítulo 5, vai dizer assim: o rei Salomão e toda a congregação de Israel que havia se reunido diante dele estavam todos diante da arca, né? Exatamente, a arca compunha, né, os templos, tanto o templo de Salomão quanto também o tabernáculo, né? O primeiro templo, o tabernáculo, e depois o templo de Salomão, né? Sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podia contar, né? E a arca ficava exatamente, o local da arca, tanto no tabernáculo quanto no templo, era o Santo dos Santos, né? Os sacerdotes puseram a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, que é o Santo dos Santos, no caso aqui o templo de Salomão, né? Debaixo das asas do querubim, né? E aí, como também nesses templos, para que nós possamos fazer referência ao que tinha nos templos anteriores e o porquê o templo de Ezequiel é diferente, né? Se encontrava o altar de ouro do incenso, o candelabro, né? A mesa dos pães da propiciação, né? Em 2 Crônicas, no capítulo 4, versículo 19 ao 20, Salomão mandou, você vai ver que Salomão manda fazer os utensílios, né? O versículo 19, Salomão também mandou fazer todos os utensílios do santo lugar de Deus: o altar de ouro, as mesas sobre as quais estavam os pães da proposição, o candelabro, versículo 20, e os candelabros com suas lâmpadas de ouro para acenderem diante do Santo dos Santos, conforme havia sido ordenado, né? E também o que nós devemos observar é que no caso do tabernáculo e no caso do templo de Salomão, né, toda essa ritualística ela tinha um objetivo, né, que o objetivo era apontar para Jesus, né? Por quê? Porque Jesus ele cumpriu, né, toda a ritualística, a tipologia vai se aplicar, esses tipos se aplicou em Jesus. É exatamente isso que o autor de Hebreus, né, no capítulo 9, do 11 ao 21, vai nos informar, né, que Jesus é o sumo sacerdote dos bens, né? O versículo 11, quando porém Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, né? Não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, né? Como também fazendo referência ao sacrifício, né? Que seu sangue obteve a eterna redenção, né? E não pelo sangue de bode de bezerro, né? Mas pelo seu próprio sangue, né? Os sacrifícios lá eram feitos com sangue de bodes, de bezerros, né? E com o seu próprio sangue ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve a eterna redenção, né? Então o sacrifício de animais só purificava ali a carne, né? Portanto, versículo 13, se o sangue de bodes e de touros e cinza de um novilho aspergido sobre os contaminados os santificava quanto à purificação da carne, no caso do sangue de Jesus nos purifica por completo. Muito mais o sangue de Cristo,
que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. E logo diante de tudo isso, Jesus ele se torna o mediador de uma nova aliança, né? Versículo 15, por isso mesmo ele é mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Logo, Jesus morreu para validar um novo testamento. Versículo 16. Porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez, né? E aí a aliança ela foi validada, né, pelo sangue de Jesus. Por isso, nem a primeira aliança foi estabelecida sem sangue, porque Moisés, havendo proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue dos bezerros e dos bodes com a água lá tingida de escarlate e isopo e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo: este sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Igualmente também aspergido com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do livro do serviço sagrado. Então, a aliança ela só podia ser validada com o sangue, né? Isso, no caso, no tabernáculo e no templo de Salomão, né? No milênio, no caso, esses rituais já não são mais necessários. É aí onde está o problema da interpretação, né, pré-milenista, né? Nós vamos viver com o terceiro templo, no caso, né, o templo visto por Ezequiel, uma dispensação diferente, né? E aí onde vai se haver muitos questionamentos com referência aos sacrifícios que Ezequiel também vai fazer referência, né? Então, nós vamos viver uma dispensação diferente, né? Ezequiel, o texto do capítulo 40 até o capítulo 48, né? Que no caso é o último bloco, né? É o último bloco do livro, né? Foca exatamente o novo templo, né? A nova forma de adoração a Deus, né? A partilha da Terra Santa entre as tribos. Isso você vai ver no capítulo 47, versículo 1 até o capítulo 48 e o versículo 35, né? E esses acontecimentos, né, apontam exatamente para o milênio, né, que, como eu disse, é o reinado de Jesus por 1000 anos, né, de forma literal. Como eu falei na introdução, nem todos interpretam no caso dessa forma. Esse reinado durante o milênio, né, de Cristo será um reinado com a igreja, que tem como a sua base, é bom entender isso, o capítulo 20 de Apocalipse, né? O capítulo 20 e o versículo do 1 ao 5, né? Um anjo desce com a chave do abismo, né? Versículo 1, então vi descer um anjo que tinha à mão a chave do abismo e uma grande corrente. O anjo prende Satanás por 1000 anos e ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, né? E aí depois de 1000 anos, quando completar, no caso, os 1000 anos, né? Aí, nesse caso, Satanás vai ser solto, né? Mas não por um período grande de tempo, mas ele vai ser solto por um período curto de tempo, né? O versículo 3, lançou no abismo, fechou e o pôs sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois é necessário que ele seja solto, né, por um pouco de tempo, né? E aí, nesse caso aí, a igreja vai reinar com Jesus, né?
E vi também os tronos, neste sentar-se aos quais dava autoridade para julgar. E vi ainda as almas do que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamar a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta nem a sua imagem e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viverão e reinarão com Cristo durante, no caso, 1000 anos, né? O milênio, no caso, já faz referência a 1000 anos. Depois, né, vai haver a ressurreição do juízo, que alguns, no caso, aqui interpretam diferente. Inclusive, eu vou fazer um vídeo logo em seguida só sobre o pré-milenismo, para trabalhar bem direitinho o milênio, o que acontece nesse milênio, durante esse milênio, como será. Eu vou fazer um próximo vídeo falando sobre isso, né? E no caso depois vai haver a ressurreição do juízo, né? O restante dos mortos não viverão até que se completasse os 1000 anos, e esta, no caso, é a primeira ressurreição. Depois de tudo, vai haver a ressurreição para o juízo, né? Que também, agora a gente precisa entender que os profetas também anunciaram o milênio. O milênio não é algo somente que... Isso, no caso, pelos pré-milenistas, né? Todos não interpretam assim. Mas os profetas anunciaram para os pré-milenistas o milênio. E aí é usado, no caso, o texto de Ezequiel, no capítulo 37, 22 e 23, né? Onde, no caso, haverá uma só nação e um só rei, né? Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos. Eles nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos, né? E aí será um tempo, como nós vimos anteriormente, um tempo de purificação espiritual, versículo 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Isaías também, o capítulo 2, que nós já lemos anteriormente, né? O tempo será restabelecido, versículo 2, já fiz referência. Todos virão para aprender os caminhos do Senhor. Será um tempo de paz, como também já disse. Já no capítulo 6 de Isaías, no capítulo 11, desculpa, e o versículo 6 no versículo 6 ao 8, vai fazer referência, né, onde vai haver uma harmonia entre os animais. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará, né? Quer dizer,